A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, crianças? Já reinicia mais uma célula e antes de começar, eu gostaria de começar fazendo uma oração, como a tia Rê começa na célula presencial. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no seu coração e repetisse essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida, pela minha família, pela saúde da minha família. E obrigada por não deixar faltar o que comer nem o que vestir. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, hoje eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração. As crianças que foram vão lembrar desse tema, que não deu para a tia Rê dar continuidade, lembram? Então, o que está escrito aqui? Lugar de criança é na onde? É na igreja. Jesus, ele morreu pelas crianças. No livro de Mateus 18:14 fala assim: não é da vontade de Deus que nenhum pequenino se perca. Então, aqui como vocês podem ver nessa imagem, aqui é Jesus. Aqui representa como se fosse eu e você. Amém? Então aqui você está vendo uma criança bem feliz. Então nós temos que estar sempre feliz, porque Deus, Ele cuida de nós e cuida de toda a nossa família. Amém? Agora eu gostaria que você desligasse o seu celular, tipo de joguinho, desconecta de tudo isso, de vídeo de YouTube, de televisão se tiver ligada na sua casa, pede para a mamãe desligar e presta atenção aqui nessa história. Amém? Que essa história ela é muito poderosa, ela vai transmitir a vida de Deus para você. Amém? Então vamos lá. No livro de Mateus 18:14 está escrita essa história. Os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-o na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que se vocês não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquele que se humilha e fica igual a esta criança. É aquele que, por ser o meu seguidor, recebe uma criança como esta. Estará recebendo a mim. Quando a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar. Assim também, o Pai de vocês, que está no céu, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Hora de ouvir. Os discípulos de Jesus estavam preocupados em saber quem era o mais importante no reino dos céus. Eles pensavam que seria alguém que falasse bem, ou que fizesse muitos milagres, ou que fosse muito inteligente. Será que é isso mesmo? Bem, os discípulos ficaram surpresos quando Jesus pegou uma criança e começou a ensiná-los a respeito do tipo de pessoa que Deus considera importante. O que será que Jesus queria ensinar a respeito das crianças? Vamos descobrir? As crianças têm muito valor a Deus. Em muitos lugares do mundo, ser criança significa ser invisível, pois as crianças não têm muito valor, mas Jesus disse que as crianças têm muito valor no reino dos céus. Sabe o que isso significa? Ter valor significa ser muito importante. Então, criança, você é muito importante para as pessoas e para Deus. Amém? Você não é invisível. Você é muito importante, porque você faz parte do rebanho mais precioso que existe nessa terra. Amém?
Jesus considera as crianças muito importantes. Por isso, ele disse aos seus discípulos que o caminho para ser um maior no reino dos céus é ser como uma criança. Porque Deus se agrada da fé das crianças. Por que Deus se agrada da fé das crianças? Porque vocês são muito sinceros ao Senhor. Vocês são muito sinceros. Quando você quer uma coisa, você pede com muita fé. E Deus, ele logo ouve a tua oração e ele decide te honrar, né? Dando aquilo que você deseja. Independente se você fala bem, independente se você obedece o seu pai ou sua mãe, entendeu? Deus como um pai amoroso, Deus como um pai de amor, ele sempre vai te dar o melhor, ele sempre vai te dar tudo o que você quer. Por isso, a melhor coisa que tem é você decidir ser sincero diante de Deus e pedir as coisas para ele com muita fé. Amém? Então, se sua mãe ou seu pai está precisando de uma porta de emprego, pede para Deus. Fala assim: Papai do céu, abre uma porta de emprego para minha mamãe, abre uma porta de emprego para meu papai, né? Eu não sei se está faltando alguma coisa para vocês. Papai do céu, supre as nossas necessidades, cuida de nós, não deixa faltar nada. O Senhor com certeza vai fazer isso. Mesmo sem você pedir, o Senhor ele vai fazer isso, porque ele é bom. Amém? Para mostrar como as crianças eram importantes, Jesus disse que se alguém recebesse uma criança em seu nome, era o mesmo que receber a ele próprio. Bem, vamos imaginar que você fosse receber na sua casa alguém muito famoso e importante. Por exemplo, um jogador de futebol do qual você goste muito. Como você se sentiria? Como alguém importante, não é mesmo? Mas Jesus estava dizendo que você é mais importante do que esse jogador de futebol famoso. Isso significa que você tem muito valor para Deus. Jesus queria que os seus discípulos soubessem o quanto ele o amava, as crianças, e que ele iria morrer na cruz para salvar cada uma delas. Você sabia disso? Jesus morreu pelas crianças. Você acha que Jesus poderia amar alguém sem importância? É claro que não. É isto que a Bíblia diz. Jesus amou as crianças e deu a sua vida por elas. Essa foi a maior prova de amor que Jesus fez pelas crianças. Então Jesus, ele sofreu numa cruz, ele morreu por você, para que você fosse salvo, para que você não venha conhecer o mundo da prostituição, para que você não venha conhecer o mundo do tráfico, para que só as coisas do reino de Deus penetrem dentro do seu coração e gere vida. Amém? Você acha que se você não tivesse valor, Jesus iria morrer por você? É claro que não. Mas a prova de que você tem muito valor é que Jesus veio e morreu no seu lugar para perdoar todos os seus pecados. Ele fez isso porque ele ama muito você. Vou contar a vocês uma pequena história para lhe mostrar como agimos com aquilo a que damos muito valor. Certa vez, um garotinho construiu com as suas próprias mãos um carrinho de madeira para brincar. Ele gostava muito desse carrinho porque ele mesmo tinha feito. Mas um dia, enquanto ele estava na escola, veio um menino malvado e roubou seu carrinho. O menino ficou muito triste e procurou por toda parte, até que um dia ele viu o menino brincando com o seu carrinho e jogando no chão. O garotinho então se ofereceu para comprar aquele carrinho, mesmo ele estando muito estragado. E o menino, esperto, aceitou a oferta e vendeu o carrinho para ele. O garoto que fez o carrinho ficou muito feliz, pois aquele carrinho de madeira, mesmo quebrado, tinha muito valor para ele. Sabe por quê? Primeiro, porque o carrinho era dele. Segundo, porque foi ele que o construiu. Foi ele que fez. Esse também é um valor que você tem para Deus. Houve um dia em que Deus decidiu fazer você. Esse
Foi um dia muito especial. E é por isso que Deus ama tanto você. Porque Ele o criou, mas o pecado separou você de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, Ele estava comprando você de volta para Deus. Como aquele garotinho fez com o seu carrinho. Para algumas pessoas no mundo, você pode parecer como aquele carrinho quebrado sem valor, mas para Jesus você tem muito valor, porque Ele te comprou. Glória a Deus! Você pode ter certeza de que em nenhum lugar do mundo você vai encontrar alguém que te ame mais como Jesus. É por isso que lugar de criança é onde? É na igreja. Pois a igreja é onde as pessoas que também amam Jesus se reúnem. Foi por isso que Jesus disse: não é da vontade de Deus que nenhuma criança se perca. Livro de Mateus 18:14. Agora é o momento das perguntas. Agora vamos ver se você prestou atenção na história, hein? Responde aí na sua casa junto com a sua mãe. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta para a tia Rê depois, tá bom? O que os discípulos de Jesus perguntaram para ele? Vê aí se você acerta. A tia Rê vai falar aqui. Vamos ver se você acertou. Quem era o mais importante no reino dos céus? Foi a pergunta que os discípulos fez para Jesus. O que Jesus fez para responder à pergunta deles? Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Isso foi a resposta de Jesus, falando que a criança é o melhor que ele tem. É o mais importante no reino dos céus. O que Jesus disse que eles tinham que fazer para entrar no seu reino? Tornar-se como uma criança. Ter um coração de criança, um coração sincero. Amém? As crianças têm valor para Deus? Sim ou não? O que você acha? Você acha que você tem valor para Deus? Sim ou não? Claro que tem. O que significa ter valor? O significado de ter valor é ser importante. Amém? Jesus morreu na cruz apenas por causa dos adultos? Não, morreu também pelas crianças. O que acontece quando você ora? Quando você conversa com Deus? O que acontece? Você fica cheio de fé. Fé é a esperança de coisas que cremos, mas não vemos, mas que no mundo espiritual já está tudo pronto. Entendeu? Quem Deus quer usar hoje para fazer milagres? Responda assim: eu, que é você. Vem? O que Jesus disse sobre as crianças e que está escrito em Mateus 18:14? Está escrito assim, ó: não é da vontade de Deus que nenhuma criança se perca. Se perca para quê? Se perca nesse mundo. Amém? Então não é da vontade de Deus que você escute a palavra dele hoje, que você faça parte de um ministério e que você, quando você crescer, você esqueça tudo isso que você está escutando hoje. Né? Não é da vontade do Senhor. Então lembre sempre disso. Né? Como algumas crianças já sabem, a tia Rê, ela faz isso hoje porque quando eu tinha 8 anos de idade, Deus usou da vida de pessoas da igreja para falar do amor de Deus comigo. Por isso hoje eu decidi caminhar com Jesus e eu decido obedecer o chamado que ele tem para mim. E o chamado que ele tem para mim é liderar vocês. Então Deus confiou vocês para eu cuidar, né? É uma vez na semana, é 2 horinhas por dia, mas eu creio que muitas coisas estão plantadas na tábua do seu coração. Vocês vão deixar de viver muitas coisas ruins, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela tá viva dentro de você. Amém? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Mua! Amo vocês.